Ele uma vez lhe dissera: os teus problemas não são meus. Agora, o seu maior problema era como enfrentar o filho que tem os seus olhos. Gabriel Figueira tinha construído a sua vida no controlo. Cada negócio, cada conversa, cada relacionamento era cuidadosamente medido, e ele nunca permitiu ser apanhado desprevenido. Na torre cintilante que ostentava o nome da sua empresa no centro de Lisboa, ele reinava como um rei. O seu cabelo escuro perfeitamente penteado, os seus olhos azuis tão frios quanto as paredes de vidro à sua volta. Durante anos ele acreditou que nada o poderia abalar, que nenhuma emoção o faria vacilar. Ele tinha trabalhado demasiado para chegar ao topo, demasiado tempo para permitir que qualquer pessoa ou coisa pusesse em risco o que ele criara. Mas toda a sua certeza estilhaçou-se na noite em que Sofia parou no seu escritório, os seus olhos castanhos arregalados de medo e determinação, enquanto lhe contava a verdade que ele nunca esperava ouvir. Ela estava grávida e o filho era dele. Por um momento, o mundo inclinou-se. O burburinho da cidade lá fora desvaneceu-se. O tic-tac do relógio na parede parecia mais alto, e o peso das suas palavras pressionou-o como pedra. Ele podia vê-la a tremer, podia ouvir a vulnerabilidade na sua voz, e sabia que ela esperava por conforto, que ele avançasse e lhe se pegasse na mão, que dissesse que tudo ficaria bem. Em vez disso, a parte gelada dele, que tinha sido treinada por anos de ambição, veio à superfície. Ele pensou nos membros do conselho que sussurravam sobre fraqueza, nos investidores que exigiam estabilidade, nos rivais que aproveitariam qualquer indício de escândalo. Ele imaginou manchetes, rumores, especulações que o reduziriam de um titã da indústria a um homem arruinado por um erro pessoal. O seu peito apertou-se e ele virou-lhe as costas, as mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. Quando ele finalmente falou, a sua voz era plana, despojada de emoção, concebida para ferir de modo a que ela nunca mais tivesse esperança. Os teus problemas não são meus. As palavras caíram na sala como cacos de vidro, afiadas e impossíveis de recuperar. Os lábios de Sofia entreabriram-se como se ela tivesse sido atingida, a respiração presa na garganta. Ela esperava medo, sim, mas não esta crueldade calculista. Ela procurou no rosto dele, desesperada por encontrar o menor vestígio do homem que ela acreditava amar, o homem que uma vez lhe sussurrara no escuro que ela era a única que o fazia sentir-se humano. Mas os seus olhos azuis não lhe davam nada, a sua expressão esculpida em pedra. O seu coração martelava e ela percebeu com clareza brutal que o homem à sua frente não era o homem que ela pensava conhecer. Ela agarrou a mala com mãos trêmulas, o seu silêncio mais poderoso do que quaisquer palavras que pudesse ter dito. Enquanto caminhava para a porta, o peito de Gabriel contraiu-se com uma sensação que ele se recusou a nomear. Uma voz no fundo gritou para a parar, para retirar o que ele tinha dito, para lhe implorar que não fosse embora. Mas o seu orgulho, o seu medo e a sua obsessão pelo controlo prenderam-no no lugar. A porta fechou-se suavemente atrás dela, e o eco daquele som reverberou pelo escritório como um veredicto final. Por muito tempo ele ficou a olhar para o horizonte, as luzes da cidade a piscar na distância. Ele disse a si mesmo que tinha feito a coisa certa, que tinha protegido o seu império do caos, que se tinha libertado de um fardo que nunca se destinava a carregar. No entanto, quando regressou à secretária, os papéis à sua frente ficaram blur, e o silêncio à sua volta pressionou mais pesadamente do que nunca. Ele serviu-se de uma bebida,
mas nem o ardor do uísque conseguiu apagar a imagem dos olhos de Sofia quando ela se virou. Ele tentou enterrar o momento sob camadas de trabalho, dizendo a si mesmo que tinha escolhido a força, mas no fundo, onde a ambição não podia alcançar, ele sabia que tinha acabado de se condenar a uma vida que nenhum império poderia preencher. Uma nova vida em Setúbal. Sofia deixou o escritório de Gabriel com as pernas mal a aguentarem, mas o seu espírito fortaleceu-se de maneiras que ela não sabia serem possíveis. O ardor das suas palavras ecoava na sua mente como se estivesse gravado nos seus próprios ossos. Os teus problemas não são meus. Não era apenas rejeição, era abandono na sua forma mais pura, um despojamento das ilusões a que ela se tinha agarrado sobre amor e parceria. Quando as portas do elevador se fecharam atrás dela, as lágrimas ardiam nos seus olhos, mas ela recusou-se a deixá-las cair até estar na rua, engolida pelo ruído da cidade. O mundo continuava como se nada tivesse acontecido, carros a buzinar e luzes a piscar, enquanto o seu próprio mundo colapsava. Ela pressionou a mão contra o estômago, sussurrando para a vida dentro dela que nunca a deixaria sentir-se indesejada, que nunca repetiria a crueldade de Gabriel. Os meses seguintes testaram cada grama da sua força. Ela mudou-se do apartamento que outrora tinham partilhado, pegando nas poucas economias que tinha e mudando-se para uma modesta casa alugada em Setúbal, longe das torres de vidro do império dele. Ela arranjou turnos extra como recepcionista durante o dia e limpava escritórios à noite, o corpo dorido pela exaustão, mas alimentado pela determinação de sobreviver. Nas consultas médicas, quando ouviu pela primeira vez o minúsculo bater do coração a flutter pelos altifalantes, a sua determinação apenas se tornou mais firme. Esta criança seria a sua razão para lutar, a sua âncora na tempestade. Mesmo quando os enjoos matinais a deixavam dobrada ou as contas se acumulavam no balcão, ela lembrava-se da promessa que tinha feito naquela noite, que o seu bebê saberia sempre o que era o amor. Quando Tiago nasceu, o peso dele nos seus braços mudou tudo. O seu cabelo escuro era suave contra a sua bochecha. Os seus olhos azuis abriam-se a fitá-la com uma clareza que lhe partia e curava o coração ao mesmo tempo. Ele parecia-se tanto com Gabriel que, no início, ela mal conseguia respirar, a semelhança a uma lembrança cruel do homem que lhe tinha virado as costas. Mas então, os dedos minúsculos de Tiago enrolaram-se nos dela, e ela soube naquele instante que ele era só dela. Ela sussurrou-lhe que ele nunca teria que questionar o seu valor, que ela lhe daria cada grama da sua força, e que, por mais difícil que a vida se tornasse, ele nunca a enfrentaria sozinho. Os primeiros anos foram brutais. Sofia malabarizava noites sem dormir com longos dias de trabalho, aprendendo a esticar cada euro até esfarrapar. Ela carregava Tiago nos braços para o supermercado quando não podia pagar uma ama, embalava-o para dormir enquanto calculava silenciosamente como pagar a renda e sorria por entre a sua exaustão para que ele nunca sentisse o seu medo. O seu corpo suportava a tensão, o seu espírito estilhaçava-se sob a pressão, mas sempre que Tiago ria, o seu som claro e alegre enchendo o seu pequeno apartamento, ela sentia-se curada novamente. Ela decorou o quarto dele com estrelas pintadas à mão nas paredes, encheu as suas prateleiras com livros em segunda mão e criou um lar que, embora simples, era quente de amor. À medida que Tiago crescia, também cresciam as perguntas que ela tinha que enfrentar sozinha. As pessoas frequentemente comentavam seus impressionantes olhos azuis, tão invulgares contra os dela, e embora ela apenas sorrisse educadamente,
Por dentro sentia o peso da verdade a pressionar mais. Ela sabia que um dia Tiago notaria a ausência, que ele perguntaria sobre o pai cujas feições o olhavam de volta do espelho. À noite, quando o mundo estava calmo e Tiago dormia pacificamente ao seu lado, ela permitia-se pensar em Gabriel. Às vezes a raiva a alimentava, lembrando-lhe as suas palavras de desdém, a frieza no seu olhar. Outras vezes a tristeza rastejava, suave e indesejada, sussurrando sobre o homem que ela tinha amado e a vida que poderiam ter tido, se o medo não tivesse dominado o seu coração. O fantasma do passado. Quando Tiago fez 6 anos, Sofia tinha se instalado numa rotina, embora estivesse longe de ser fácil. Ela trabalhava como assistente de professora na escola local, um trabalho estável, mas modesto, que lhe dava tempo suficiente para estar presente na vida do filho. Tiago prosperava, o seu riso enchendo cada canto das suas vidas, a sua energia mantendo-a constantemente alerta. Ele era inteligente, curioso e infinitamente gentil, uma criança que parecia ver o mundo com uma abertura que a maravilhava e a assustava ao mesmo tempo. Cada vez que olhava para os seus olhos azuis, via Gabriel, e embora isso lhe doesse, ela também via a possibilidade de redenção. Não para Gabriel, mas para si mesma, para a vida que tinha construído, apesar da ausência dele. Sofia acreditava que o passado estava para trás, trancado num canto da memória que ela nunca precisaria de revisitar. Ela tinha se convencido de que Gabriel Figueira era um capítulo encerrado, um nome que ela só recordaria com amargura. No entanto, no fundo, ela sabia que a vida tinha uma maneira de dar a volta, de a confrontar com as mesmas coisas que ela mais tentava esquecer. O que ela não podia saber ao aconchegar Tiago na cama, na véspera de mais um dia comum, era que o império que Gabriel tinha construído em Lisboa colidiria em breve com o mundo tranquilo que ela tinha criado em Setúbal. E o rapaz dos olhos azuis tornar-se-ia a ponte entre o homem que ela tinha deixado para trás e o futuro do qual ela não podia mais escapar. Gabriel Figueira estava sentado à cabeceira de uma mesa de mogno que se estendia ao longo da sala de reuniões, a sua postura rígida, a sua expressão esculpida em pedra. À sua volta, os executivos debitavam sobre projeções de mercado, lucros trimestrais e estratégias de expansão, mas as suas palavras mal o alcançavam. Ele acenava com a cabeça quando esperado, assinava documentos colocados à sua frente e emitia ordens com a mesma eficiência que o tinha tornado um titã no mundo corporativo. Para quem olhasse, ele era intocável, a imagem perfeita de um homem em total comando do seu império. No entanto, por dentro, um silêncio o pressionava mais pesadamente do que qualquer fardo financeiro. Ele tinha tudo o que outrora sonhara: poder, riqueza, reconhecimento, e nada disso preenchia o vazio que tinha crescido dentro dele desde aquela noite com Sofia. Nos anos seguintes à partida dela, ele atirou-se mais profundamente para o trabalho, como se o sucesso pudesse afogar o arrependimento. Ele fechou negócios que valiam milhares de milhões, conquistou concorrentes e garantiu um legado que gravaria o seu nome na história dos negócios. Ele namorou modelos e socialites, rodeou-se de pessoas que o elogiavam e viveu em penthouses onde a cidade cintilava aos seus pés. No entanto, quando as luzes se apagavam e as festas terminavam, ele voltava para quartos vazios, cheios de silêncio. O mundo via um homem que tinha tudo, mas no seu reflexo ele via apenas o eco da escolha que tinha feito, a memória do rosto de Sofia enquanto se afastava e as palavras que ele lhe tinha atirado como uma arma. Gabriel frequentemente dizia a si mesmo
que tinha tido razão, que não estava pronto, que a paternidade teria sido uma corrente a arrastá-lo. Mas, à medida que os anos se estendiam, essas desculpas perdiam o seu poder. Às vezes ele imaginava a criança que poderia ter sido, ele imaginava mãos pequenas a agarrarem as suas, imaginava risos a encherem os corredores estéreis da sua penthouse, perguntava-se se o rapaz ou a rapariga partilhariam os seus olhos azuis ou o sorriso de Sofia. Estes pensamentos vinham sem serem convidados, geralmente na quietude da noite, quando ele já não se conseguia esconder atrás do trabalho. Ele afastava-os com outro copo de scotch, mas eles voltavam sempre, mais nítidos de cada vez, até que começaram a aparecer menos pensamentos fugazes e mais acusações. Certa noite, enquanto examinava um relatório financeiro, o seu olhar capturou uma manchete no jornal deixado na mesa. Era sobre uma angariação de fundos numa escola local, apoiada por um dos programas filantrópicos da sua empresa em Setúbal. O artigo apresentava uma fotografia de crianças alinhadas em frente a uma faixa, os seus sorrisos largos e inocentes. Os seus olhos vaguearam pela imagem até pararem num rapaz no centro. Algo dentro dele estremeceu, como se o chão tivesse mudado sob ele. O rapaz tinha cabelo escuro, despenteado e rebelde, e olhos tão azuis que pareciam perfurar a página. Por um momento, Gabriel não conseguiu respirar. A semelhança era inegável, não apenas nas feições, mas na expressão, a forma como o queixo do rapaz se inclinava ligeiramente para cima, como se ele já carregasse uma calma desafio. O papel escorregou das suas mãos, a sua compostura estilhaçando-se na privacidade do seu escritório. Ele tentou ignorar, dizer a si mesmo que era coincidência, que as crianças frequentemente tinham características familiares, mas a imagem agarrou-se a ele, assombrando-o muito, depois de ele ter dobrado o papel e guardado. Ele pensou em Sofia novamente, mais vividamente do que em anos. Ele imaginou-a numa cidade tranquila, a criar um filho sozinha, os seus olhos castanhos endurecidos pela luta que ele lhe tinha imposto. A ideia perturbou-o mais do que qualquer aquisição hostil alguma vez o fizera. Naquela noite, Gabriel andou pela sua penthouse com as suas janelas intermináveis e pisos polidos, e pela primeira vez ele odiou-a. O silêncio era insuportável. Ele serviu-se de bebida após bebida. No entanto, cada gole apenas aguçava a verdade da qual ele tinha fugido por demasiado tempo. Se aquele rapaz era seu, se Sofia tinha levado a gravidez adiante, afinal, então havia um pedaço dele lá fora a viver uma vida sem saber quem ele era. O pensamento consumiu-o, e ele percebeu que toda a sua riqueza, todas as suas vitórias, não significavam nada comparado à possibilidade de um filho que ele tinha negado. O sono fugiu-lhe, a sua mente a circular incessantemente à volta da imagem do rapaz no jornal. Ele pensou nas palavras que tinha dito a Sofia, como tinham soado finais e como tinham estado erradas. Ele acreditava que se podia separar dos problemas dela, da responsabilidade. Mas o que ele tinha feito foi cortar-se da sua própria carne e sangue. Pela primeira vez em anos ele sentiu-se impotente, e o peso dessa desamparo ameaçava esmagá-lo. Ele disse a si mesmo que tinha de saber, que tinha de ver a verdade com os seus próprios olhos, não importava o que isso revelasse. E por baixo dessa determinação estava um medo que ele ainda não conseguia nomear, o medo de enfrentar as consequências da sua escolha. Não na fúria de Sofia, mas no olhar inocente de uma criança que um dia poderia olhar para ele e fazer a única pergunta que ele nunca conseguiria responder: onde é que estavas? O confronto no portão. Na semana seguinte, Gabriel encontrou-se parado em frente a uma escola primária em Setúbal
que ele nunca tinha visitado antes. O seu carro preto elegante, fora do lugar entre os modestos veículos estacionados ao longo do passeio. Ele disse a si mesmo que era curiosidade, que ele só queria confirmar o que os seus instintos já gritavam, mas a verdade era muito mais profunda. As suas mãos agarravam o volante até que os seus nós dos dedos ficaram brancos, o seu peito apertado com uma antecipação que o perturbava mais do que qualquer negociação em sala de reuniões. Ele tinha construído uma vida em preparação, em nunca ser surpreendido, mas nada o podia ter preparado para a possibilidade de que atrás daquelas portas da escola estava a personificação viva do seu maior fracasso. A campainha da escola tocou e as crianças começaram a sair, as suas mochilas a saltar, o seu riso a encher o ar. Os olhos de Gabriel examinavam-nas febrilmente, o seu coração a martelar mais forte a cada segundo que passava. Então, ele viu. O rapaz emergiu entre a multidão, o seu cabelo escuro a apanhar a luz do sol, os seus olhos azuis arregalados de excitação, enquanto acenava para alguém à frente. A respiração de Gabriel ficou presa na garganta. Não havia como negar. Isto não era coincidência nem truque da imaginação. O rapaz parecia exatamente como Gabriel tinha imaginado naquelas noites sem dormir, o seu próprio reflexo feito jovem, carregando a suavidade de Sofia, mas, inconfundivelmente, o seu filho. Sofia apareceu momentos depois, abrindo caminho entre os pais até que o alcançou. Ela vestia roupas simples, o seu cabelo castanho apanhado, a sua postura firme, mas graciosa. Ela dobrou-se para ajudar o rapaz a ajustar a mochila, ouvindo atentamente enquanto ele falava com gestos animados. A mão dela afastou o cabelo do rosto dele num gesto tão terno que torceu o peito de Gabriel. Ele queria aproximar-se, ouvir a voz do rapaz, saber que tipo de criança ele tinha se tornado, mas os seus pés pareciam pesados, acorrentados por anos de covardia e orgulho. Ele tinha dito a si mesmo que os problemas dela não eram os dele, mas aqui estavam eles, carne e osso, a caminhar juntos, como se ele nunca tivesse existido. Reunindo a coragem que não sabia que lhe restava, Gabriel saiu do carro. Os seus sapatos polidos rangeram no cascalho e pela primeira vez em anos ele sentiu-se totalmente exposto. A cabeça de Sofia virou-se, os seus olhos fixando-se nos dele. O momento esticou-se dolorosamente. A sua expressão endureceu instantaneamente, o seu corpo a tensionar-se, como se estivesse a preparar-se para a batalha. Ela colocou uma mão protetora no ombro do filho e puxou-o ligeiramente para trás dela, os seus olhos castanhos afiados com um aviso que ele podia sentir mesmo à distância. Gabriel parou a poucos metros, cada palavra ensaiada a evaporar da sua mente. A sua voz saiu rouca, despojada de todo o poder que ele geralmente comandava. Sofia, disse ele, o nome dela a tremer no ar entre eles. Ela endireitou-se, o queixo levantado, o seu aperto no filho inflexível. Gabriel, respondeu ela, o seu tom cortante, como se estivesse à espera deste momento o tempo todo. O olhar dele desviou-se desamparadamente para o rapaz a espreitar por trás dela. Aqueles olhos azuis encontraram os dele pela primeira vez, curiosos e desprotegidos, e Gabriel sentiu o seu coração abrir-se. O rapaz inclinou a cabeça ligeiramente, a estudá-lo como as crianças fazem quando sentem algo importante. Gabriel queria ajoelhar-se, contar-lhe tudo, mas o olhar de Sofia o manteve no lugar. Ele é meu, não é? Gabriel sussurrou, a sua garganta a apertar-se à volta das palavras. Os lábios de Sofia pressionaram-se numa linha fina,
o seu silêncio a cortar mais profundamente do que qualquer resposta. Finalmente, ela disse com firmeza: "Ele é meu filho, minha responsabilidade, minha vida." "E meu também", disse Gabriel, a admissão rasgada dele, deixando-o cru e vulnerável. A sua voz quebrou enquanto as palavras assentavam no ar. A mandíbula de Sofia cerrou-se. Ela mudou, puxando o filho para mais perto. "Tu perdeste esse direito no dia em que me disseste que ele não era teu problema." As suas palavras estavam carregadas de aço, cada sílaba pesada com 6 anos de dor e resistência. O rapaz olhou entre eles, a confusão a cintilar no seu rosto. "Mamã, quem é ele?" perguntou ele suavemente, a sua voz carregando uma inocência que fez o peito de Gabriel contrair-se. Os olhos de Sofia nunca deixaram os de Gabriel. "Ninguém", disse ela com firmeza, embora a sua voz tremesse quase imperceptivelmente. "Apenas alguém de passagem." Gabriel sentiu as palavras como uma adaga, porque apesar de todo o seu poder, de todas as suas conquistas, era isso que ele se tinha tornado: ninguém. Um estranho para o seu próprio filho. Ele queria protestar, cair de joelhos, implorar pela oportunidade de explicar, mas Sofia virou-se, guiando o rapaz em direção à rua. Enquanto se afastavam, o rapaz olhou para trás mais uma vez, os seus olhos azuis demorando-se em Gabriel com uma curiosidade que não o deixaria ir. Aquele único olhar desfez-o completamente. Ele ficou enraizado no chão muito depois de eles terem desaparecido, os sons da escola a desvanecerem-se no fundo. Pela primeira vez na sua vida, Gabriel Figueira, o homem que conseguia silenciar salas com um único comando, percebeu que tinha perdido a única coisa que nunca poderia comprar, controlar ou reconstruir. O seu filho existia, e ele tinha deixado os anos escorregar. Agora, a pergunta que o assombrava não era se o rapaz era seu, mas como ele seria capaz de olhar para aqueles olhos azuis novamente e explicar por que é que não tinha estado lá. O pedido de redenção. Gabriel não dormiu na noite depois de ver Sofia e o rapaz, cujas feições não deixavam dúvidas na sua mente. Ele vagueou pelos quartos ecoantes da sua penthouse, a olhar para o horizonte cintilante que ele outrora acreditara ser a medida do seu sucesso. A cidade estendia-se à sua frente, mas tudo o que ele conseguia ver era a mão pequena que Sofia segurava, os olhos azuis arregalados do rapaz que espelhavam os seus. Ele pensou na forma como Sofia tinha puxado a criança para trás dela, como se a estivesse a proteger do mal, e percebeu com uma dor aguda que, na mente dela, ele era o mal. O homem que outrora lhe prometera o mundo tinha se tornado o homem que ela trabalhava para manter afastado. Cada superfície polida na sua casa refletia o seu fracasso, e pela primeira vez em anos, ele perguntou-se se tudo o que tinha construído não era mais do que uma distração do vazio que ele tinha criado. Os dias seguintes foram torturantes. Ele chegava ao escritório como sempre, cumprimentado por assistentes, conselheiros e executivos ansiosos pelas suas decisões, mas a sua mente estava noutro lugar. Os números blur nas folhas de cálculo, o zumbido dos relatórios, tornava-se ruído sem sentido, e ele encontrava-se a olhar fixamente pela janela, enquanto outros falavam, a perguntar-se o que Tiago, ele tinha aprendido o nome do rapaz ao ouvir discretamente nos portões da escola, estava a fazer naquele exato momento. Estaria ele a rir com os colegas, a lutar contra a aritmética, a fazer perguntas sobre o mundo com a curiosidade de uma criança? Cada pensamento perfurava Gabriel mais profundamente, porque ele não tinha respostas.
Ele tinha perdido 6 anos de Marcos, 6 anos das primeiras palavras, primeiros passos, primeiras descobertas. Ele tinha perdido aniversários e histórias para dormir, e nenhuma quantia de dinheiro poderia alguma vez devolvê-los. Uma noite, impulsionado pelo desespero, ele sentou-se à sua secretária com uma folha de papel à sua frente. Ele era um homem que comandava mercados, que ditava discursos, que influenciavam investidores e venciam batalhas em todos os continentes. Mas agora a sua mão tremia enquanto tentava formar palavras. Ele escreveu devagar, dolorosamente, admitindo verdades que tinha enterrado. Ele disse a Sofia que tinha tido medo, que tinha feito uma escolha por medo e orgulho, que lamentava cada momento desde então. Ele escreveu que não esperava perdão, que não o merecia, mas que queria a oportunidade de conhecer o seu filho, de lhe dar o que tinha negado. Ele terminou a carta dizendo que se tudo o que Sofia alguma vez lhe pudesse permitir fosse observar à distância, ele aceitaria, porque mesmo a menor ligação era melhor do que a vida oca que ele tinha construído. Quando ele selou o envelope e o enviou, o seu coração martelava com pavor e uma frágil faísca de esperança. Dias passaram sem resposta. Ele convenceu-se todas as manhãs de que deveria desistir, que ela tinha todos os motivos para o ignorar. No entanto, todas as noites ele encontrava-se a verificar se havia uma mensagem, um sinal, qualquer coisa. A sua inquietação cresceu insuportável até que, incapaz de se afastar, ele conduziu novamente para a escola em Setúbal. Da segurança do seu carro, ele observou Tiago a sair, a correr com uma mochila que parecia demasiado grande para o seu corpo pequeno. O peito de Gabriel doía ao vê-lo rir, o som fraco, mas suficiente para preencher o silêncio da sua vida com algo que ele ansiava mais do que oxigênio. Ele não se aproximou, mas não conseguia afastar-se. Sofia reparou nele eventualmente, o seu olhar afiado e implacável, quando ela o apanhou do outro lado da rua. Ela não fez nenhum movimento em direção a ele, mas a mensagem nos seus olhos era clara. Ela não tinha esquecido as suas palavras e não o permitiria facilmente no mundo que tinha construído para o filho. Ainda assim, Gabriel regressou repetidamente, cuidadoso para não se intrometer, mas desesperado por vislumbres da vida que deveria ter sido sua. Ele ficou nas sombras enquanto Tiago jogava futebol, as suas pernas pequenas a carregá-lo pelo campo com determinação, e ele sentiu o orgulho a inchar dentro dele apesar da dor. Numa tarde, o destino forçou a sua mão. Tiago tropeçou enquanto perseguia a bola, o joelho a raspar no chão. O seu choro ecoou, agudo e imediato, e antes que Gabriel pudesse parar-se, ele estava a mover-se. Ele alcançou o rapaz primeiro, agachando-se, a sua mão surpreendentemente firme, enquanto ele escovava a sujidade e sussurrava palavras de conforto. Tiago olhou para ele através de olhos lacrimejantes, a confusão a cintilar ali, mas sem medo, apenas confiança, enquanto ele se inclinava para os braços do homem que o tinha abandonado sem saber. Por um momento, Gabriel sentiu-se completo, o peso do arrependimento eclipsado pelo calor do corpo pequeno do seu filho contra o seu. Então a voz de Sofia cortou, tensa de alarme. Ela apressou-se, puxando Tiago para trás, os seus olhos a arder de fúria. "Não lhe toques!" Ela estalou, a sua voz a tremer de raiva. Gabriel levantou-se lentamente, as mãos a levantarem-se em rendição, mas o seu coração partiu-se quando Tiago se agarrou por um segundo a mais, antes de permitir ser puxado. O rapaz olhou para trás, a sua expressão curiosa, como se sentisse algo importante na presença do estranho. Naquela noite, Gabriel sentou-se sozinho,
o som do choro de Tiago ainda a ecoar nos seus ouvidos. Ele percebeu então que isto já não era sobre redenção para si mesmo, era sobre o rapaz, sobre a oportunidade de lhe dar o que ele merecia. Ele tinha dito uma vez a Sofia que os problemas dela não eram os seus, mas agora a verdade era inegável. Tiago era seu, e enfrentar as consequências dessa verdade seria a batalha mais difícil que ele alguma vez tinha travado. A ponte de Tiago Gabriel acordou na manhã seguinte com uma pesadez que não conseguia sacudir, o tipo que pairava não no corpo, mas no fundo da alma. Ele não tinha dormido bem, a agitar-se no silêncio da sua penthouse, assombrado pelo som do pequeno choro de Tiago e pelo calor fugaz de o segurar. Tinha sido apenas um momento, um único instante frágil, no entanto, tinha se incendiado nele com mais força do que todos os anos de triunfos em sala de reuniões combinados. Ele não podia regressar ao homem que tinha sido antes, não depois de olhar para aqueles olhos azuis que espelhavam os seus e perceber que um laço existia entre eles, quer Sofia quisesse ou não. Pela primeira vez na sua vida, Gabriel compreendeu o que significava querer algo não por poder, não por ambição, mas pela dor crua do amor. No escritório, a sua distração era óbvia. Os seus assistentes sussurravam sobre a sua falta de foco. Os seus executivos ficavam inquietos quando ele dispensava reuniões sem explicação. Durante anos ele tinha sido uma máquina, implacável na busca por domínio, mas agora a sua mente divagava durante as apresentações e a sua caneta pairava inutilmente sobre os contratos. Ele pensava em Sofia, no desafio no seu olhar, na forma como ela se tinha colocado como um escudo à frente do filho. Ele não a podia culpar. Ele tinha conquistado o seu desprezo com cada palavra descuidada, cada escolha cruel, mas ele já não queria esconder-se atrás de desculpas. O passado não podia ser desfeito, mas talvez o futuro ainda pudesse ser escrito de forma diferente. Naquela noite, ele sentou-se mais uma vez à sua secretária e começou a escrever novamente. Desta vez, as suas palavras não foram cuidadosamente construídas como discursos para acionistas, mas cruas e hesitantes. Ele escreveu diretamente para Sofia, confessando que tinha sido um covarde, que o seu medo da fraqueza o tinha cegado para a única coisa que realmente importava. Ele admitiu que tinha pensado que o sucesso preencheria o vazio, apenas para descobrir que o aprofundava. Ele disse-lhe que não esperava perdão e não procurava reclamar nada dela ou de Tiago, apenas a oportunidade de se colocar diante do seu filho honestamente e mostrar-lhe que ele existia. Sofia abriu a carta. Tarde da noite, depois de Tiago ter adormecido com o seu corpo pequeno, aninhado debaixo dos cobertores, ela sentou-se à mesa da cozinha com a carta nas mãos. Os seus olhos percorreram as palavras, o seu coração a apertar-se a cada frase. Ela tinha esperado anos para ouvi-lo admitir a culpa, para ver alguma prova de que o homem que ela tinha amado não tinha sido inteiramente consumido pela ambição, e agora ali estava, em caligrafia trêmula. Parte dela queria acreditar, agarrar-se à possibilidade de que ele tivesse mudado, mas outra parte sussurrava cautela. Ela tinha criado Tiago sozinha, suportado noites de doença sem ajuda, celebrado aniversários com uma cadeira vazia ao seu lado, e agora o remorso de Gabriel parecia ao mesmo tempo demasiado tarde e demasiado perigoso. Ela dobrou a carta cuidadosamente e colocou-a numa gaveta, incapaz de a deitar fora, mas não disposta a deixá-lo absolvê-lo. Dias passaram sem mais contato. Gabriel continuou a aparecer na escola sempre à distância, a sua figura alta, uma sombra contra o fundo. Ele nunca se intrometeu,
mas a sua presença era inconfundível. Sofia tentou ignorá-lo, tentou concentrar-se no filho, mas Tiago notou. As crianças notam sempre. Numa tarde ele perguntou, a sua voz baixa, mas insistente, por que é que o homem dos olhos azuis parecia estar sempre por perto? A garganta de Sofia apertou-se, o seu coração a acelerar enquanto ela tentava responder sem revelar muito. Ela disse-lhe que o homem era alguém do seu passado, alguém que não importava, mas Tiago inclinou a cabeça de uma forma que a lembrou de Gabriel e perguntou se isso era realmente verdade. Ela não conseguia responder. Não demorou muito até que o destino forçasse outra colisão. Num evento escolar realizado no auditório, os pais encheram as filas enquanto as crianças atuavam. Sofia sentou-se perto da frente, o seu coração a inchar de orgulho, enquanto Tiago subia ao palco, a sua voz pequena a transportar-se clara e forte. Ela não viu Gabriel no início, mas quando os aplausos irromperam e as crianças fizeram a vênia, o seu olhar desviou-se para o fundo da sala. Ele estava lá, parado à parte, os seus olhos fixos no rapaz, com um anseio que não podia ser escondido. Os olhos deles encontraram-se através da distância e, por um momento, o tempo parou. Depois, enquanto a multidão se dispersava, Gabriel aproximou-se. O instinto de Sofia era virar-se, para proteger Tiago como sempre tinha feito, mas desta vez, Tiago viu-o e parou a meio do passo. Os olhos do rapaz arregalaram-se, o reconhecimento a cintilar neles, como se algum fio invisível tivesse sido puxado com força. Gabriel agachou-se, baixando-se para não ficar acima dele, a sua voz a quebrar enquanto falava. Tu estiveste maravilhoso lá em cima. Disse ele a palavra simples, mas pesada de emoção. O peito de Sofia apertou-se. Ela queria puxar Tiago para longe, acabar com isto, mas o rapaz hesitou a olhar para o homem que se parecia tanto com ele. Mamã, perguntou Tiago suavemente. Quem é ele? A pergunta pairou no ar, impossível de escapar. Sofia olhou para Gabriel, o seu coração a martelar, e pela primeira vez ela não teve força para mentir. Ela permaneceu em silêncio. O seu silêncio mais revelador do que palavras. Tiago olhou de volta para Gabriel, a sua testa pequena franzida. Por que é que não estiveste aqui antes? Perguntou ele, a inocência da pergunta mais afiada do que qualquer acusação. Gabriel engoliu em seco, as lágrimas a arderem nos seus olhos enquanto sussurrava a única verdade que tinha. Porque eu fui um tolo. A garganta de Sofia fechou-se enquanto ela observava o momento a atingi-la mais profundamente do que esperava. Tiago não o abraçou, não sorriu, mas também não se virou. Ele simplesmente ficou ali, incerto, mas a ouvir, e para Gabriel, isso era mais do que ele merecia. Foi a primeira frágil rachadura no muro que os separava, e embora o instinto de Sofia ainda gritasse para proteger o filho, outra parte dela começou a perguntar-se se talvez o passado não tivesse que ditar o futuro para sempre. Um futuro para construir. Sofia passou os dias seguintes numa tempestade de emoções, a sua mente dividida entre raiva, medo e um frágil fio de esperança que ela não queria reconhecer. Ver Tiago falar com Gabriel tinha-a abalado mais do que ela esperava. Durante anos ela tinha construído um muro à volta do filho, convencida de que a maneira mais segura de o proteger era manter Gabriel de fora, uma sombra que nunca poderia pisar a luz das suas vidas. No entanto, a pergunta de Tiago, por que é que não estiveste aqui antes? Reverberava na sua mente todas as noites, uma lembrança de que as crianças procuravam respostas que nenhum pai podia reter para sempre. Ela queria protegê-lo da dor, mas também sabia que negar-lhe a verdade poderia feri-lo tão profundamente.
Gabriel, por outro lado, sentiu algo mudar dentro dele após aquela breve troca. Ele esperava rejeição, fúria, talvez até ódio, mas o olhar de Tiago não tinha sido preenchido com nenhuma dessas coisas. Em vez disso, tinha havido curiosidade, uma abertura cautelosa que cortou a vergonha de Gabriel e o deixou com um frágil fio de esperança. Ele começou a aparecer mais vezes, não de formas impositivas, mas em gestos pequenos e constantes, que falavam mais alto do que promessas. Ele voluntariou-se discretamente em eventos escolares, financiando anonimamente materiais e programas sem anexar o seu nome. Ele demorava-se nos treinos de futebol, aplaudindo educadamente à margem, cuidadoso para nunca exceder os limites. Sofia reparou, e embora ela se irritasse com a sua persistência, ela não podia negar a sinceridade nas suas ações. Ele não estava a tentar comprar a sua entrada, ele estava a humilhar-se, um dia de cada vez. Numa tarde de sábado, a frágil fronteira entre eles foi novamente testada. Tiago tinha sido convidado para uma festa de aniversário de um amigo no parque e Sofia estava com os outros pais enquanto as crianças brincavam. Ela assustou-se quando Gabriel apareceu, a sua estrutura alta impossível de não notar, embora ele mantivesse a sua distância. Ela queria mandá-lo embora, lembrá-lo de que a sua presença não era bem-vinda, mas Tiago notou-o quase imediatamente. O rapaz correu, os seus olhos brilhantes, e perguntou se Gabriel queria ver o forte que ele e os outros tinham construído com paus e cobertores. Gabriel hesitou, os seus olhos a cintilarem em direção a Sofia para pedir permissão. Ela cruzou os braços, dividida entre o instinto e a expressão ansiosa do filho. Depois de uma longa pausa, ela deu o mais pequeno aceno e Tiago puxou Gabriel para o forte improvisado, como se o homem sempre tivesse estado destinado a estar ali. Durante a hora seguinte, Sofia observou em silêncio enquanto Gabriel se agachava entre as crianças, ouvindo atentamente as suas histórias, elogiando a sua construção com genuíno entusiasmo. Tiago irradiava orgulho, apresentando-o como se fosse um tesouro secreto que acabara de descobrir. Era uma visão que Sofia nunca pensou que testemunharia. O homem que outrora os tinha ignorado, agora sentado de pernas cruzadas na relva, a sua camisa de designer riscada de sujidade, a rir como se mais nada no mundo importasse. Algo no seu peito afrouxou, embora ela tentasse resistir. Naquela noite, depois da festa, Tiago perguntou se Gabriel podia acompanhá-los à casa. Sofia hesitou, mas os olhos esperançosos do rapaz tornaram impossível dizer não. Eles caminharam juntos por ruas tranquilas de Setúbal, Tiago a tagarelar entre eles sobre os jogos que tinha jogado. Por um momento, eles pareciam quase uma família, embora Sofia mantivesse uma distância cautelosa. Quando chegaram ao seu prédio de apartamentos, Tiago correu à frente para subir os degraus, deixando-a sozinha com Gabriel na luz que esmorecia. Ele virou-se para ela, a sua voz baixa e despojada da sua confiança habitual. Eu sei que não mereço isto. Eu sei que não mereço nenhum de vocês. Mas obrigado por me deixares ficar hoje. Significou mais do que posso dizer. Os seus olhos procuraram os dela, não a exigir, não a implorar, mas a oferecer a verdade mais crua que ela alguma vez vira nele. Sofia estudou-o por um longo momento, dividida entre as memórias da sua dor de cabeça e a inegável evidência da sua mudança. Tu partiste algo que não se pode consertar da noite para o dia, disse ela suavemente. Eu nunca vou esquecer o que fizeste, mas posso ver que estás a tentar. E Tiago, ele merece decidir o lugar que tu tens na vida dele. As suas palavras tremeram enquanto ela as dizia, mas eram honestas.
Para Gabriel, elas eram mais do que um adiamento. Eram uma tábua de salvação. Naquela noite, ele regressou à sua penthouse e, pela primeira vez em anos, não se sentiu totalmente vazio. Ele carregava consigo o som do riso de Tiago, a memória das palavras hesitantes de Sofia e a frágil esperança de que talvez um dia o silêncio da sua casa fosse preenchido com mais do que arrependimentos, a escolha de ficar. O inverno derreteu na primavera e com ele as arestas afiadas da raiva de Sofia suavizaram de formas que ela não esperava. Ela nunca facilitou as coisas para Gabriel e recusou-se a deixar a sua guarda cair completamente, mas ela já não conseguia ignorar o que estava a acontecer. Ele estava a aparecer, não com presentes luxuosos ou palavras ocas, mas com constância. Ele estava lá nas manhãs chuvosas, quando Tiago arrastava os pés para a escola, segurando um guarda-chuva por cima da cabeça do rapaz, como se fosse o trabalho mais importante do mundo. Ele estava lá nos fins de semana, ajoelhado na relva para atar atacadores ou aplaudir nos jogos de futebol, a sua voz a transportar-se por cima da multidão com orgulho genuíno. Cada pequeno ato lascava o muro que Sofia tinha construído, deixando-a dividida entre o medo de ser ouvida novamente e a inegável verdade de que Tiago estava a prosperar com o pai por perto. Numa noite de final de primavera, Tiago teve uma peça de teatro escolar. Sofia vestiu-o com o seu traje e levou-o até ao auditório, o seu coração a inchar de orgulho enquanto ele se agitava nervosamente nos bastidores. Ela olhou para a multidão e viu Gabriel sentado na segunda fila, a sua postura não caracteristicamente curvada, os seus olhos azuis fixos na cortina como se mais nada existisse. Quando Tiago pisou o palco, a sua voz a tremer no início, antes de se tornar mais forte, Gabriel inclinou-se para a frente, as mãos apertadas, a sua expressão a irradiar um orgulho que não podia ser fingido. Quando a peça terminou e os aplausos rugiram, Tiago procurou a plateia e os seus olhos pousaram não apenas em Sofia, mas em Gabriel também. O seu sorriso alargou-se e ele acenou para ambos, a sua mão pequena a fazer a ponte sobre o fosso que anos de erros tinham esculpido. Após a atuação, Tiago puxou a mão de Sofia insistentemente. "Ele pode vir jantar conosco?" perguntou ele, a sua voz cheia de esperança inocente. Sofia hesitou, os seus instintos a guerrear com a alegria no rosto do filho, mas no final ela acenou com a cabeça. Eles caminharam juntos para um pequeno snack bar nas proximidades, Tiago a saltitar à frente, como se estivesse a conduzi-los para um futuro da sua autoria. Gabriel sentou-se em frente a Sofia na cabine, a sua estrutura alta estranhamente fora do lugar entre os assentos de plástico e menus laminados. No entanto, ele parecia mais à vontade do que ela alguma vez o tinha visto. Ele ouvia o tagarelar interminável de Tiago, perguntava-lhe sobre as suas disciplinas favoritas na escola e ria quando o rapaz declarou que queria ser mais esperto do que toda a gente, até do pai. A palavra saiu tão naturalmente que Sofia parou, o seu garfo suspenso no ar. Ela olhou para Gabriel, cujos olhos cintilavam com lágrimas que ele rapidamente piscou, e naquele instante ela percebeu o quanto Tiago já tinha começado a aceitá-lo. Mais tarde naquela noite, quando Tiago estava a dormir, Sofia encontrou-se de pé com Gabriel fora do prédio de apartamentos. O candeeiro de rua lançava um brilho suave sobre eles, e o silêncio entre eles sentia-se menos hostil do que antes, mais como a pausa antes de algo frágil ser dito. A voz de Gabriel quebrou o silêncio, baixa e crua. "Eu não sei como compensar o que fiz. Não sei se alguma vez consigo.
mas sei que cada momento com ele parece um presente que eu não mereço e eu não quero perdê-lo novamente. Ele hesitou, os seus olhos azuis a procurarem os dela. E eu sei que te magoei, Sofia. Mais do que alguma vez poderei dizer. Se nunca me perdoares, eu vou entender. Mas vou passar o resto da minha vida a tentar mostrar-te que eu não sou o mesmo homem que te disse que os teus problemas não eram meus. Sofia sentiu o seu peito apertar-se. Ela tinha ensaiado tantas respostas na sua mente, palavras de raiva, de finalidade, de encerramento. Mas, parada ali na noite tranquila, ela viu a sinceridade no seu rosto, a forma como os seus ombros arqueavam sob o peso da sua própria culpa, e ela não conseguiu forçar-se a afastá-lo completamente. Eu não confio facilmente novamente, admitiu ela, a sua voz suave, mas firme. Tu partiste isso uma vez, vai levar tempo e pode nunca ser o que era. Mas Tiago precisa de ti. E talvez eu precise de ver se tu realmente consegues mudar. Os meses seguintes não apagaram o passado, mas começaram a tecer um novo futuro. Gabriel tornou-se uma presença na vida de Tiago, não como um benfeitor distante, mas como um pai presente. Ele aprendeu o ritmo das histórias para dormir, a paciência dos trabalhos de casa de matemática, a alegria dos pequenos almoços de fim de semana cheios de xarope derramado e dedos pegajosos. Ele descobriu que ser pai não era sobre gestos grandiosos, mas sobre aparecer nos momentos mais pequenos e mais comuns. E Sofia, embora cautelosa, encontrou-se a rir novamente, a partilhar olhares com ele através da mesa que a lembravam do amor que ela tinha outrora enterrado. O dia em que Tiago apresentou Gabriel orgulhosamente aos seus colegas como o meu pai, foi o dia em que Sofia percebeu que eles tinham chegado a um ponto de viragem. O rapaz já não olhava para Gabriel como um estranho, mas como parte do seu mundo, uma presença em que podia confiar. Gabriel, outrora o homem que tinha declarado que os problemas dela não eram os seus, tinha se tornado o homem que carregava os seus fardos de bom grado, que colocava a felicidade deles acima de tudo. As cicatrizes do passado nunca desapareceriam completamente, mas já não os definiam. Em vez disso, serviam como lembretes de quão longe tinham chegado, dos erros que quase os destruíram e da força que foi preciso para construir novamente. Para Sofia, a jornada ainda era terna e incerta, mas pela primeira vez ela permitiu-se imaginar um futuro onde o amor não vinha com traição, onde Tiago crescia rodeado não pela ausência, mas pela presença. E para Gabriel, todos os dias eram um voto de que ele nunca mais deixaria o medo ditar as suas escolhas, que ele nunca mais se afastaria das pessoas que mais importavam. Ele tinha sido outrora assombrado pela questão de como ele poderia alguma vez olhar o filho nos olhos. Agora, enquanto a mão de Tiago escorregava facilmente para a sua e o sorriso hesitante de Sofia aquecia o silêncio entre eles, ele percebeu que já não precisava de perguntar. Ele podia olhar o filho nos olhos porque ele tinha finalmente escolhido ser o homem que deveria ter sido o tempo todo.